Thank you. It is a great privilege and blessing to be here with you today. Obrigado, é um grande privilégio, um prazer estar com vocês aqui hoje. I'm so thankful to my brother Sammy for this invitation. Eu estou muito grato ao meu irmão Sami por esse convite. As he mentioned, I serve with Presbyterian Missionary Union as a field director. E como ele disse, eu sirvo no Presbyterian como um diretor de campo. That means I serve under a board of pastors and elders. Então eu sirvo debaixo de um conselho de pastores e presbíteros. And I have the privilege of working with and supporting our missionaries. E eu tenho o privilégio de trabalhar e suportar os nossos missionários. I'll share more of that during our Sunday school time. Eu vou compartilhar mais disso na nossa escola dominical. But for now, I want to say thank you for being here and worshiping our Lord together. Mas agora eu quero dizer obrigado por estar aqui e adorar o nosso Deus juntos. It's a privilege to call you brothers and sisters in the Lord. É um privilégio chamá-los de irmãos e irmãs no Senhor. And to have this privilege to exalt him with you today. E ter esse privilégio de exaltá-lo diante de vocês hoje. Please open your Bibles, if you would, to Matthew chapter 9. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 9. I will read verses 35 to 38. Eu vou ler dos versos 35 a 38. Matthew chapter 9. And Jesus went throughout all the cities and villages, E Jesus percorreu todas as cidades, todos os povoados, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino of the kingdom and healing every disease and every affliction. e curando todas as enfermidades e doenças. When he saw the crowds, Ao ver as multidões, he had compassion for them teve compaixão delas, because they were harassed and helpless, porque estavam aflitas e desamparadas, like sheep without a shepherd. como ovelhas sem pastor. Then he said to his disciples, Então disse aos seus the discípulos: harvest is plentiful, a colheita é grande, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. Therefore pray earnestly Peçam, portanto, to the Lord of the harvest ao Senhor da colheita to send out laborers into his harvest. que envie trabalhadores para a sua colheita. As we consider God's word today, I would like to begin with a question. Enquanto consideramos a palavra de Deus hoje, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. Have you ever seen suffering up close and personal? Você já viu o sofrimento de perto? A few years ago, I led a team to Haiti. Há alguns anos atrás, eu liderei um time ao Haiti. There were 10 men from our church in Ohio. Estavam 10 homens da nossa igreja de Ohio. Most of the men on the team had never been out of the United States, A maioria desses homens nunca saíram dos Estados Unidos. and none of them had ever been to Haiti except for myself. E nenhum deles tinha ido ao Haiti, a não ser eu mesmo. As we landed in Port-au-Prince, which is a capital city, E quando a gente desceu em Porto Príncipe, que é a capital, we piled into a van, a gente se aglomerou ali dentro de uma van. and we began to drive the 9-hour drive across the island. E a gente começou a dirigir a viagem que era 9 horas pela ilha. As we were leaving the city, Enquanto estávamos deixando a cidade, we went past hundreds and hundreds and hundreds of people, a gente passou por centenas de pessoas. perhaps thousands of people. Talvez milhares. All of them were suffering. Todas estavam sofrendo. They were struggling just to meet their daily needs. Eles estavam com dificuldade só para as necessidades básicas do dia a dia. The reason we had come to Haiti E o motivo pelo qual viemos ao Haiti was because Hurricane Matthew had come through and destroyed the island. foi porque o furacão Matthew passou e destruiu a ilha. And we were coming to help rebuild. E a gente estava vindo ajudar a reconstruir. And as we drove past those many people, Enquanto a gente passou dirigindo por essas pessoas, there was a young man to my left. tinha um jovem homem à minha He esquerda. was on the team with me. Ele estava no meu time, He had never been out of the United States. nunca saiu dos Estados Unidos. And he looked out the window E ele olhou pela janela at these many people struggling. a essas muitas e muitas pessoas com dificuldade. The poverty was visible. A pobreza era visível And he cried. e ele chorou. Tears rolled down his face for a half an hour. Lágrimas saíram do seu rosto durante meia hora It broke his heart. e quebrou seu coração. As we come to this passage of Jesus' ministry, E quando a gente chega nessa passagem do ministério de Jesus, we see a similar moment a gente vê um momento similar, where our Lord Jesus sees suffering que o nosso Senhor Jesus vê sofrimento and he has compassion for them. e ele tem compaixão deles. If we had read from the beginning of the chapter, Se a gente tivesse lido do começo do capítulo, we would see many other suffering people. a gente veria muitas pessoas que estavam sofrendo. We would meet a man whose daughter had died. A gente conheceria um homem que a sua filha morreu. We'd meet a woman who had been bleeding for 12 years. Conheceríamos uma mulher que estava sangrando há 12 anos. We'd meet 2 blind men Conheceríamos 2 homens cegos and one man who could not speak. e um homem que era mudo.
Jesus was healing all of these. E Jesus estava curando essas pessoas. He was already ministering among these people. Ele estava ministrando no meio dessas pessoas. But when he sees the multitude, Mas quando ele vê a multidão, and he sees that there are people without a shepherd, ele vê que essas pessoas não têm pastor, no one to care for their souls, ninguém para cuidar das suas almas. that is when we hear he has compassion for E them. é aí que a gente vê que ele tem compaixão por eles. I want to observe a few things as we look at this passage. E eu quero observar algumas coisas enquanto a gente olha essa passagem. The first thing to see is that Jesus sees this need for help A primeira coisa é que Jesus vê essa necessidade de ajuda, because he is already ministering there. porque ele já está ministrando ali. He discovered their need by his own presence. Ele descobre as suas necessidades pela sua própria presença. Jesus was already actively serving in the kingdom. Jesus já estava ativamente servindo no reino. The first verse says that he went throughout all the cities and villages. O primeiro versículo diz que ele percorria todas as cidades povoadas. He was teaching, Ele estava ensinando, he was proclaiming the ele gospel, estava he proclamando o was healing evangelho diseases. e curando os enfermos. And this is why he sees the need around him. E por isso que ele vê a necessidade ao seu redor. One lesson for us to learn is that we too need to be serving God's kingdom. Uma lição para nós é que nós também devíamos estar servindo o reino do Senhor. As we serve the kingdom of God, Enquanto a gente serve o reino de Deus, we will become aware of needs around us. nós vamos estar cientes das necessidades ao nosso redor. But if we are not out and serving, Mas se a gente não está por aí servindo, there may be many desperate people around us and we would not even know. vai ter pessoas desesperadas ao nosso redor e a gente nem vai saber. Jesus begins by serving the kingdom of God, Jesus começa servindo o reino de Deus. and the Lord brings him here to these in need. E o Senhor o traz a esses necessitados. The second thing to observe A segunda coisa a observar is the perspective of Jesus as he sees their needs. é a perspectiva de Jesus enquanto ele vê a necessidade desse povo. He sees them with a certain concern in mind. Ele os vê com certa preocupação em sua mente. Yes, he sees their physical needs. Sim, ele vê a sua necessidade física. He's been healing the blind, Ele está curando os cegos, mute, os mudos, raising from the dead. levantando os His mortos. deeper concern is for the concern of their souls. Mas a sua preocupação maior é a preocupação com as suas almas. You might remember from Colossians chapter 3, Vocês vão lembrar aí de Colossenses capítulo 3. we're told to set your minds on things above, A gente é dito para a gente focar nossa mente nas coisas do alto, not on things that are on the earth. não nas coisas terrenas. For you have died and your life is hidden with Christ in God. Porque vocês morreram e suas vidas estão escondidas em Cristo. If we have not trained our minds to consider things above, Se a gente não treinar a nossa mente a considerar as coisas do alto, eternal things, as coisas eternas, we may see the temporal and physical needs of our neighbors a gente vai ver as necessidades temporais dos nossos vizinhos, here and around the dos world, nossos irmãos aqui e no mundo, but simply and tragically overlook the eternal need, mas simplesmente e tragicamente a gente não vai ver a necessidade eterna, the greater need of their soul. a grande necessidade das suas almas. Our suffering, as bad as it is, O nosso sofrimento, o quão ruim que seja, in this life it is temporary, nessa vida é temporário, but the soul will live forever. mas a alma viverá para sempre. Jesus understands this greater need, Jesus entende essa necessidade and he is concerned for them. e ele está preocupado He por has eles. compassion for Ele é them. compassivo por eles. And this is the third thing to observe, E essa é a terceira coisa a observar. that Jesus sees them and has compassion. Jesus os vê e tem compaixão. Why does he see them and have compassion? Por que ele os vê e tem compaixão? Some people see great need and don't have compassion. Algumas pessoas vê grandes necessidades e não têm compaixão. Perhaps they're just thankful that they're not in that situation, Às vezes só são gratos por eles não estar nessa situação. that they're not dealing with that great suffering. Porque eles ou nós não estamos lidando com esse grande sofrimento. I would confess that there have been times when I have seen people in need, Eu confesso que algumas vezes eu já vi pessoas necessitadas and my heart has not always been soft toward them. e nem sempre o meu coração se moveu em relação a eles. Sometimes I wondered what they must have done to get into that situation. Às vezes eu me perguntava o que eles fizeram para estar nessa situação. And perhaps they had done something. E talvez fizeram algo. Perhaps their suffering is a consequence of their own decisions. Talvez o seu sofrimento é consequência das suas próprias decisões. But that was not something I knew. Mas isso não é algo que eu sabia. So my heart was not always compassionate. Então meu coração nem sempre foi compassivo. But in general, when I see a need, I do want to help. Mas no geral, quando eu vejo uma necessidade, eu quero ajudar, sim. Where does this kind of love from Christians to others come from? E de onde vem esse amor dos cristãos para outras pessoas? Do you remember from Exodus chapter 34? Vocês lembram de Êxodo capítulo 34? Moses asks God to see his glory. Moisés pergunta se podia ver a glória de Deus. And God knows that Moses cannot survive if he sees his glory. E Deus sabe que Moisés não vai sobreviver se ver a glória de Deus. But he is going to answer his request. Mas ele vai responder.
And so God passes by before Moses. Então Deus passa diante de Moisés. And as he passes by, he declares his own nature to Moses. E enquanto ele passa, ele declara a sua própria natureza a Moisés. This is one of the most precise and clear places we see God speaking about his own character. Esse é um dos lugares mais precisos e transparentes que a gente vê a própria glória de Deus. So all of God's word is precious, but these especially precious. Todas as palavras de Deus são preciosas, mas essas especificamente são preciosas. Because he takes the veil away and reveals his glory. Porque ele tira o véu e revela a sua glória. And what is it in himself that God knows is glorious? E o que há nele mesmo que Deus sabe que é glorioso? It is here. Está aqui. Listen to these words from the Lord. Escute essas palavras do Senhor. The Lord passed before him and proclaimed, O Senhor passou diante dele e proclamou: the Lord God, Senhor, Senhor Deus, a God merciful and gracious, compassivo e misericordioso, slow to anger, tardio em irar-se and abounding in steadfast love e cheio de amor leal e fidelidade, and faithfulness, keeping steadfast love for thousands, que mantém o seu amor leal a milhares forgiving iniquity and transgression and sin, e perdoa iniquidade, transgressão e pecado. but who will by no means clear the guilty, Contudo, não deixa de punir o culpado. visiting the iniquity of the fathers on the children Castiga os filhos e os netos pelo pecado dos pais and the children's children até a terceira e quarta to the geração. third and fourth generation. Yeah. When we hear this, we see some things that we're glad to hear about God. Quando a gente escuta isso, a gente escuta coisas que nos deixam maravilhados sobre Deus. But it also reveals his justice, which is a frightening thing. Mas também revela a sua justiça, que é algo de ter temor. Do you know God uses one word here 2 times? Mas Deus usa aqui uma palavra 2 vezes. In Hebrew, it is the word chesed. Em hebreu é a palavra reser. In English, it is steadfast love. Em inglês é steadfast love. Em português é seu amor leal. And it has been said that this word is an untranslatable word. E se diz que essa é uma palavra intraduzível. It's a word that is very difficult to relay across languages. É uma palavra muito difícil de espelhar pelas outras línguas. In English, in one Bible translation, it is translated 169 different ways. No inglês, em uma específica tradução, ela é traduzida em 169 formas diferentes. Perhaps Portuguese does a better job, E talvez o português faça um trabalho melhor. but it's difficult Mas é difícil, because it encapsulates so much about God's character. porque encapsula muito do caráter de Deus. A word is something that brings something from one person's mind to another person's mind. Uma palavra é algo que traz algo da mente de uma pessoa para uma outra pessoa. And sometimes a word in one language is not sufficient for another language. E às vezes uma palavra de uma língua não é suficiente numa outra língua. I think of it like a train going from one station to another. Eu penso como um trem saindo de uma estação a outra. And if a word was a car on that train, E se uma palavra fosse um daqueles vagões, it would require a very long train precisaria ser um trem muito grande. and many cars to pack in this great meaning. E muitos vagões para carregar esse significado. We see this throughout the Bible, this hesed of God. A gente vê isso pela Bíblia toda, esse reser de Deus. One of the places we see this is in Micah chapter 6, verse 8. Um dos lugares que a gente vê isso é em Miqueias, capítulo 8. It is a familiar and precious verse to Christians. É um versículo precioso e familiar para muitos cristãos. It says, Diz assim: He has told you, O man, Ele disse a vocês, ó homem, and what is good, o que é bom. and what does the Lord require of you, E o que o Senhor espera de vocês, but to do justice, mas fazer justiça and to love kindness, e amar com gentileza and to walk humbly with your God. e andar humildemente com o seu Senhor. Do you hear Exodus 34 in this verse? Vocês podem escutar Êxodo 34 nesse To versículo. do justice, Para fazer justiça, God would not clear the guilty. Deus não vai passar a mão em cima do pecador. To love kindness. Por amar com gentileza. And he said in Exodus 34, he abounds in steadfast love and faithfulness. E diz em Êxodo 34 que ele é cheio desse amor leal He e keeps, fidelidade. he keeps steadfast love for thousands. Ele mantém esse amor por milhares de pessoas. And this, he says, is what he wants from his people.
E isso é o que ele diz que ele espera do seu povo. to do justice, Para fazer justiça, love kindness, amar gentilmente walk humbly with our God. e andar humildemente com o Senhor. As we think back to our passage where Jesus sees the suffering people, Quando a gente volta na nossa passagem, que a gente vê Jesus se importando com o sofrimento do povo, the Puritan Matthew Henry comments on this. o puritano Matthew Henry comenta em cima disso. I'd like to quote a part of his commentary. Eu gostaria de citar aqui uma parte. He said, Jesus Christ is a very compassionate friend, Ele diz: Jesus Cristo é um amigo muito compassivo, a friend to precious souls. um amigo para almas preciosas. Here his bowels do in a special manner yearn, desire, his inward Ah, parts. aqui as suas entranhas deseja o seu povo. It was pity to souls that brought him from heaven to earth, Foi a misericórdia por almas que trouxe ele do céu à terra and there to the cross. e ali até a cruz. Misery is the object of mercy, Miséria é o objeto da misericórdia. and the miseries of sinful, self-destroying souls E a miséria de pecadores e almas que se autodestroem are the greatest miseries. é a maior das misérias. Christ pities those most Cristo tem misericórdia desses who pity themselves least. que têm menos misericórdia de si. So should we. E assim deveríamos também nós. Then Matthew Henry says, the most Christian compassion E Matthew Henry diz: a maior compaixão dos cristãos is compassion to souls. é compaixão a almas. It is the most Christ-like. É o mais parecido com Cristo. When we have compassion for souls, we are being like Jesus. Quando temos compaixão a almas, nós estamos sendo como Jesus. Jesus has compassion for souls because he is God and it is in his character. Jesus tem compaixão por almas porque ele é Deus e está em seu caráter. May you and I have this same reaction, Eu e você também temos essa reação, the same response, a mesma the resposta, same instinct, o mesmo instinto, that our hearts would love those that are in need. que o nosso coração poderia amar aqueles necessitados. So following Jesus, Então, seguindo a Jesus, if by God's grace we are moved to love for our fellow man, pela graça de Deus, se a gente puder amar o nosso próximo, we will ask, what can I do? nós perguntaríamos: o que eu posso fazer? What should I do O que deveria fazer? for people that are suffering, Por pessoas que estão sofrendo, for souls that don't have a shepherd? por almas que não têm pastor. So we go on and we see what Jesus calls his disciples to. Então a gente continua e vê o que Jesus chama os seus discípulos. When he sees the harassed and helpless people, Quando ele vê aquele povo oprimido e sem ajuda, when he sees sheep without a shepherd, quando ele vê ovelhas sem pastor, what does Jesus call his people to? o que Jesus chama seu povo a fazer? He calls his people to serve. Ele chama o seu povo a servir. He calls us to action. Ele nos chama a ação. But it's surprising. Mas é It's surpreendente. not exactly the action that I would have thought. Não é exatamente a ação que eu pensaria. He does not just tell his disciples, see all of these suffering people, Ele não fala para os seus discípulos: tá vendo esse povo sofrendo? go to them, Vai a eles. meet their needs. Ajude as suas necessidades. He doesn't tell them to do that Ele não first. diz isso para eles primeiro. But what does he say? Mas o que ele diz? He says, the harvest is plentiful, Ele diz que a seara é grande, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. Before he tells them what to do, he explains to them the situation. Antes dele falar para eles o que deve ser feito, ele explica a situação. All these who are suffering, Todos esses que estão sofrendo, they're part of a harvest. eles são parte de uma colheita. There are many suffering Tem muitos sofrendo, that the Lord would relieve of their suffering que o Senhor vai aliviar o seu and sofrimento bring to himself. e trazer para si. He says the harvest is plentiful. Ele diz: a seara é grande. Is Jesus just being optimistic, hopeful? Jesus está sendo otimista? I don't think so. Eu não acho. He understands the situation as it really is. Ele entende a situação como ela é de fato. Do you remember from Revelation chapter 7? Você lembra de Apocalipse capítulo Something that 7? you and I know will happen one day because it's been revealed to us in God's word. Algo que eu e você sabemos que vai acontecer porque já foi revelado na palavra de Deus. Jesus understood this. Jesus entendeu isso. What was it? O que é? It is this scene in heaven at the Lamb's throne É essa cena no céu, no trono do leão. where he says, John says, after this I looked and behold, João diz: depois disso eu vi e maravilhei a great multitude uma grande that multidão no one could number, que ninguém poderia numerar, from every nation, de toda nação, from all tribes tribo and peoples e povos and e languages, línguas, standing before the throne diante do trono and before the Lamb, e diante do cordeiro, clothed in white robes, vestidos de vestes with brancas, palm branches in their hands,
com folhas de oliveiras em suas and mãos crying out with a loud voice. e chorando em alta voz. And what do they cry? E o que eles choravam? Salvation belongs to our God, Salvação pertence ao Senhor, who sits on the throne, que senta-se no seu trono, and to the Lamb. e ao Cordeiro. Jesus understands that there is a great multitude that will be around the throne of God in heaven. Jesus entende que vai ter uma grande multidão que vai estar no trono do Senhor no céu. And we understand this is a great multitude from every nation and tribe and people and language. Ele entende que vai ter uma grande multidão de vários povos, tribos, línguas e nações, They're before the throne and before the Lamb. que diante do trono e diante do Cordeiro. Who is this Lamb? Quem é o Cordeiro? Remember, John the Baptist knew. Lembra? O João Batista He saw Jesus. ele viu He said, Jesus "Behold the Lamb of e God, falou: olha o Cordeiro de who Deus, takes away the sins of the que tira o world." pecado do mundo. This is the one who was coming to relieve the suffering. Esse é aquele que estava vindo aliviar o This is the one who would sofrimento, save their souls, que viria a salvar suas almas, that would live forever. que iria viver para sempre. Souls that could live forever in glory. Almas que poderiam viver para sempre na glória. But it has been 2,000 years now. Mas já se passaram 2000 anos, e agora? How are we to think about these suffering souls through all these years? Como a gente vai pensar nessas almas que sofreram por todos esses anos? Has God forgotten? Deus se esqueceu deles? Is the harvest not plentiful? A seara não está branquejando? We see so much suffering around the world. A gente está vendo tanto sofrimento pelo mundo. In our day, which is different than Jesus' day, E no nosso dia, que é diferente do dia de Jesus, we can see videos of suffering that happened today. nós podemos ver sofrimento que aconteceu hoje. Videos from the other parts of the world. Vídeos de outras partes do mundo. We are much more aware of the suffering around the world than generations in the past A could gente be. está muito mais consciente dos sofrimentos ao redor do mundo do que gerações passadas. But God's word helps us here as well. Mas a palavra de Deus nos ajuda aqui também. In 2 Peter chapter 3, Em 2 Pedro capítulo 3, we read that God is not done. nós lemos que Deus não acabou. Here's what the word says. É assim que a palavra de Deus The diz. Lord is not slow to fulfill his promise, O Senhor não é tardio em cumprir as suas promessas, as some count slowness, como alguns but dizem is que é. patient toward you, Mas ele é paciente com vocês, not wishing that any should perish, não desejando que nenhum se perca, but that all should reach repentance. mas que todos cheguem ao arrependimento. He's being patient. Ele está sendo paciente. There are more in the harvest to come. Tem mais na seara para vir. In January of 2020, Em janeiro de 2020, just before everything shut down because of COVID, antes do shutdown por causa do Covid, I was with PMU on a mission team to Peru. eu estava com o PMU numa missão para o Peru. We went to a city called Iquitos, Fomos a uma cidade chamada Iquitos, not very far from the Brazil border. não muito distante da fronteira com o Brasil. In case you don't know, Iquitos is the world's largest remote city. Caso você não saiba, Quito é a cidade mais isolada do mundo. It's out in the jungle, but there are 500,000 people. É no meio de uma floresta, mas é meio milhão de pessoas a população. They're there. The only way to get there is on the river or by an airplane. Para chegar lá é só de avião ou de barco. But there are faithful believers in that city. Mas tem crentes lá. There are 5 churches that invited us to come and to help them in missions. Tem 5 igrejas que nos convidaram a ajudá-los nas missões. The one that we spoke to most was a man named Pastor Roldan. O que a gente mais falou é um homem chamado Pastor Odon. Pastor Roldan took us to a village where he serves. Ele nos levou a uma vila onde ele serve, um vilarejo. We went up the Amazon River Subimos o rio Amazonas to the Ucayali River. para o rio Ukiala. On the big lancha, the big boat, it was 14 hours Num barco grande, foram 14 horas and many miles. e muitas milhas. When we arrived, or as we traveled, Quando a gente chegou, enquanto a gente viajava, Pastor Roldan pointed off into the jungle. o pastor Odon ele apontava para a floresta. So you cannot see it from the river, but there are villages all through the jungle. Ele dizia: você não dá para ver daqui do rio, mas tem várias vilas, vilarejos pela floresta. And they need the Lord. E eles precisam do Senhor. He said, the harvest is plentiful, Ele falou: a seara é grande, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. There's a great harvest for the Lord. Tem uma grande seara para o Senhor. Souls that are harassed and helpless, Almas que são oprimidas sem ajuda, that are suffering, eles estão sofrendo, but the laborers are few. mas os trabalhadores são poucos. In Iquitos Em Iquitos, and in Peru, the situation might be unique, no Peru, a situação é única, where suffering souls live in villages porque almas que sofrem vivem em vilarejos that are cut off from other que places. são isoladas de outros lugares. So they cannot get in a car and drive to church. Então eles não podem entrar dentro de um carro e ir para a igreja.
If someone doesn't come to them with the gospel, they won't hear the gospel. Se alguém não chegar a eles com o evangelho, eles não escutarão o evangelho. Certainly, some of them might go into the cities for trade, Certamente, algum deles devem ir para a troca de comércio, but many of the women and children, the grandmothers, will not be in the city. mas muitas das mulheres, dos pequenos e dos velhos, não vão estar na cidade. Someone must come to them with the gospel. Alguém precisa ir a eles com o evangelho. So there's a great need for souls in the world, Então, existe uma grande necessidade dessas almas ao redor do mundo. a great need that we have today, Uma grande necessidade que temos hoje and one that Jesus was aware of in his day. e que Jesus estava ciente no seu tempo também. So what does Jesus call the disciples to do? Então, o que Jesus chama os seus discípulos a fazer? Since this harvest is plentiful Já que essa seara é grande and the laborers are few, e os trabalhadores são poucos, should the disciples just go? deveriam os discípulos simplesmente ir? Eventually, some should. Eventualmente, alguns iriam. But the thing that Jesus calls his people to Mas o que Jesus chama o seu povo a fazer is to pray. é orar. To pray. Orar. This is the important step. Esse é o passo mais importante. This is the step of dependence upon God. Esse é o passo de dependência diante de Deus. In my church in Ohio, E a minha igreja em Ohio, I'm an assistant pastor. eu sou um pastor assistente. One of the ministries I've been a part of over the years Um dos ministérios que eu tenho feito parte ao longo dos anos is Bible clubs in the public schools. são clubes de Bíblia nas escolas públicas. We call them good news clubs. A gente chama eles de Clube da Boa Notícia. And in these good news clubs, E nesses clubes da Boa Notícia, we have the opportunity to take the gospel to children. nós temos a oportunidade de levar o evangelho a crianças. There are many, many opportunities. Tem muitas There are many oportunidades. elementary schools that don't have good news clubs. Tem muitas escolas elementares It que was não our têm desire to esses reach clubes. more children. E é o nosso desejo alcançar mais crianças. And so a couple in our church, an older man and an older woman, Então, um casal na nossa igreja, um homem e uma mulher mais velha, they invited me to their home nos convidaram à sua casa, simply to pray. simplesmente para orar. They had a burden for these children as well. Eles tinham o coração pesado por essas And crianças they told também. me, Casey, E eles me disseram, Casey, come and let's pray. venha e vamos orar. We might be able to get people to go, A gente arrume pessoas para ir, talvez, but we want the Lord's blessing. mas a gente quer a bênção de We Deus. want his best. A gente quer o seu We want melhor. what the Lord has for these A clubs. gente quer o que o Senhor And so we tem gathered- para esses clubes. Então a gente reuniu And we gathered to pray. e reunimos para orar. So God has given us a job to do. Então Deus nos deu um trabalho para fazer. And we must not underestimate the power of prayer. E a gente não deve subestimar o poder da oração. We must not forget to be submissive and humble before God. A gente não deve se esquecer de estar submissos e humildes diante do Senhor. It is Him that we need. É dele que a gente precisa. A few years ago, Alguns anos atrás, in February of 2021, em fevereiro de 21, maybe you are aware of this, talvez você saiba disso, the military of Myanmar took over the country. os militares de Mianmar tomaram o poder do país. o controle. Presbyterian Missionary Union has missions in that country. O Presbyterian Mission Union tem igrejas nesse país. I spoke to the pastor there Eu conversei com o pastor que estava aí, after the military had taken over the country. depois que os militares tomaram o poder. And I asked him, what can we do to help? E eu perguntei o que a gente pode fazer para te ajudar. This was his answer. E a resposta dele, Pray. ore. It is not the only thing, Não é a única but it coisa, is the best thing. mas é a melhor coisa. And they continue to serve the Lord there with the military ruling the country. E eles continuam a servir o Senhor ali, mesmo com os militares no poder. In 2021, when the military took over, E em 21, quando os militares tomaram o poder, there were 4 church plants. tinham 4 igrejas plantadas. 1 church and 4 plants. Uma igreja e 4 plantações. Now there is 1 church and 6 church plants. Agora tem uma igreja e 6 plantações. Even in this time of suffering, Até mesmo nesse In a tempo de time of sofrimento struggle, e nesse tempo de dificuldade, the Lord is sending out laborers in the harvest. o Senhor está mandando trabalhadores para a sua seara. The Lord is answering prayer. O Senhor está respondendo orações. One thing that this pastor understood Uma coisa que esse pastor entendeu was that he did not need the resources of the United States. é que ele não precisava dos recursos dos Estados Unidos. He needed the resources of heaven, Ele precisava dos recursos de Deus, and he do has céu. received the resources of heaven. E ele está recebendo os recursos God do can céu. work when and where and how he pleases. Deus trabalha onde, quando, do jeito que ele quiser. You and I are limited. Nós somos limitados. God is all powerful, Deus é todo poderoso. and we need to go to him in prayer. E nós precisamos chegar a ele em oração. And so he says, therefore, pray earnestly. Então ele diz, mantenham as orações.
We're supposed to have energy in our prayer Nós precisamos ter energia nas and nossas labor in our orações. prayer. Nós precisamos trabalhar, That elaborar nossas orações. our hearts would be before the Lord, Que os nossos corações estejam diante do pleading Senhor, with Him. arguindo com Ele. And what are we to ask for? E o que a gente deve pedir? He says we're to ask for laborers, A gente deve pedir por trabalhadores. that the Lord of the harvest would send laborers. Que o Senhor da seara mande os trabalhadores. These are missionaries that the Lord is calling to go, Esses são missionários que o Senhor está chamando aí. or pastors that the Lord is calling to go. E pastores que o Senhor está chamando aí. In Acts, when Paul and Barnabas go into the mission field, Em Atos, quando Paulo e Barnabé estavam no campo missionário, Acts chapter 13 says the Lord called them, Atos 13 diz que o Senhor os chamou. and He set them apart, E Ele os separou and He sent them out. e os mandou. And so it is asking God, who is the Lord of the harvest, Então é pedir a Deus, que é o Senhor da seara, to call some to go. para chamar alguns para ir. So, three things to notice. 3 coisas para notar. It is God alone who must send. É Deus sozinho que manda. It is His harvest. É a colheita dele. And when He sends, E quando Ele manda, laborers must go. trabalhadores devem ir. When we are called, we must go. Quando nós somos chamados, nós devemos ir. Matthew chapter 28, Mateus 28, where we see the Great Commission. quando a gente vê a grande comissão, And Jesus came and said to them, Jesus veio a eles e disse: all authority toda a autoridade in heaven and on earth nos céus e na terra has been given to me. foi dada a mim. Go, therefore, Vá então and make disciples of all e nations, faça discípulos de todas as nações, baptizing them in the name of the Father batizando-os no and nome of do the Pai, Son, do Filho and of the Holy e do Spirit, Espírito Santo, teaching them all things ensinando-os todas as coisas that I have commanded you. que eu os comandei. And behold, I am with you always, E estou com vocês para sempre, even to the end of the age. até o fim dos tempos. The command is to go. O comando é para ir. It's a command for the church to go, É o comando para a igreja ir, to baptize, para ir to batizar, teach everything God has revealed, para ir ensinar tudo and que to Deus go revelou. to E the ends of the earth, ir até os confins da to terra, all the para nations. todas as nações. How does this happen? Como que isso acontece? In Romans chapter 10, we see this. Em Romanos capítulo 10 There's a this gente vê great promise. essa grande promessa, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. que todo aquele que chamar o nome do Senhor será salvo. It doesn't say that if they call on the name of the Lord, they might be saved. Não diz que se eles chamarem o nome do Senhor, talvez serão salvos. If they call on the name of the Lord, they will be saved. Diz que se eles clamarem o nome de Deus, eles serão salvos. But here we identify a problem, E aqui a gente identifica um problema. and it's brought to us in questions. E ele é trago a nós por meio de perguntas. The first question, A primeira pergunta: how then will they call on whom they have not believed? como eles vão clamar a quem eles não creram? And how are they to believe in him of whom they have never heard? E como crerão se nunca escutaram? And how are they to hear without someone preaching? E como escutarão se não há ninguém que And pregue? how are they to preach unless they are sent? E como pregarão se não são enviados? As it is written, E como está how escrito: beautiful are the feet of those who preach the good news, quão lindos são os pés daqueles que pregam as boas notícias. those who bring the good news. Aqueles que pregam as boas notícias. They must be sent. Eles precisam ser enviados. When Jesus ransomed his life, Quando Jesus entregou a sua própria vida, he bought salvation ele trouxe salvação for everyone who would come to him para todos aqueles que se achegassem a ele and repent and believe in his e se name. arrependessem e crescem no seu nome. This is good news, Isso é a boa notícia. that everyone who believes will be Que saved. todo aquele que crê será salvo. The Lord Jesus came to give his life a ransom. O Senhor Jesus veio entregar a sua vida. God's word says it's a ransom for many. A palavra do Senhor diz que é uma entrega por muitos. Many people Muitas were pessoas purchased on the cross foram compradas na by cruz his precious blood. pelo seu sangue precioso. So people must go. Então as pessoas precisam ir. Those who God calls must go to the Aqueles ends que of têm the world chamado precisam ir aos confins da terra and take the gospel e levar o evangelho to suffering souls para almas que sofrem, that are helpless and harassed. que estão sendo oprimidas, estão sem ajuda. I was in Peru last year, Eu estava no Peru ano passado and I met people in villages e eu conheci pessoas em vilarejos that did not know Christ. que não conheciam a Cristo. And so what do they pray to when they need help? Então para o que eles oram quando eles precisam de ajuda? Sometimes they pray to the trees. Às vezes oram para as Sometimes árvores, they pray to the river. às vezes para os rios. Many things they pray to, Muitas coisas eles oram, but those things can't help. mas essas coisas não podem os They're no ajudar. gods at all. Não são deuses, They're idols. são ídolos, They're powerless. são sem poder. They need Jesus Eles Christ. precisam do Senhor And Jesus. so God, when he calls people, we must go. Então o Senhor, quando chama pessoas, essas pessoas precisam ir. But I'd like to share with you one more difficult thing. E eu quero compartilhar com vocês uma coisa mais, uma dificuldade a mais. It is that when we send, those who stay must let go.
E é que quando a gente manda, aqueles que ficam precisam deixar ir. This is very difficult. Isso é muito difícil. I have 6 children. Eu tenho 6 filhos. Micah, who's here, is the youngest of the 6. Micah, que está aqui, é o mais novo dos 6. The others are from 21 to 26 years old. Os outros são de 21 até 26 They're anos de precious idade. to me. São preciosos para mim. The idea that they would go to the ends of the world, A ideia é que irão até os confins da terra, where it's dangerous there, quando é perigoso ali, and I would miss them here, e eu vou sentir falta is deles a aqui, terrible thought. é um pensamento horrível. They would not be there for birthdays. Eles não vão estar lá para os aniversários, That if they have children on a mission field, que se eles tiverem crianças that lá I would nesse not campo be there for missionário, the first birthday. eu não vou estar lá para o seu primeiro aniversário, Or maybe not be there when the child is born. ou não estar lá quando essa criança But nascer. if they live in Cincinnati, where I live, Mas se eles morar em Cincinnati, onde eu I can vivo, be there at the hospital waiting. eu posso estar no I hospital can rejoice esperando. with them. Eu posso me alegrar com This eles. is what I want. Isso é o que eu quero. In my heart, this is what I desire. No meu coração é isso que eu desejo. But if they're to go to the ends of the earth, Mas se eles precisam ir até os confins da terra, what will I miss? o que eu vou perder? Will they not be back for Thanksgiving Eles não voltarão para o Thanksgiving or to celebrate Christmas with our family? ou celebrar Natal com a nossa família. We love gathering with our A family. gente ama reunir a nossa The família. grandmas and grandpas, Os avós, avós, aunts and uncles, tios e tias, cousins all together. primos, todos This juntos. is what we want. É isso que a gente This is quer, what we é desire. isso que a gente This is deseja, what we é love. isso que a gente ama. But when God sends someone to the ends of Mas the quando earth, Deus manda alguém para os confins da terra, not only must we let go, a gente não precisa somente deixar ir, we must send. nós precisamos We mandar. must support them Nós as they go. precisamos suportá-los enquanto eles vão. Before the gospel had come to Myanmar, Antes do evangelho chegar em Myanmar, it had first gone to India. foi primeiro à Índia. If you've studied missions, you might recognize the name William Carey. Se você estudar missões, você vai reconhecer o nome William Carey. He's called the father of modern missions. Ele é chamado o pai das missões modernas. He was an Englishman, Ele era um britânico. and Britain had been sending out E missionaries. a Bretanha estava mandando missionários. But no missionaries had gone out from America yet. Mas nenhum missionário tinha saído dos Estados Unidos ainda. A man named Adoniram Judson, Um homem chamado Adoniram, Adoniram Johnson. Adoniram it's Johnson. pronounced differently. He wanted to be the first to go Ele queria ser o primeiro aí, for souls that were lost, para essas almas que estavam perdidas. but he did not want to go alone. Mas ele não queria ir sozinho. Before he would go to the mission field, he wanted to marry. Antes de ir ao campo missionário, ele queria se casar. And he had a young lady in mind. E ele tinha uma jovem em mente. Her name was Anne. O nome era Anne. Her friends called her Nancy. Os amigos chamavam de Nancy. But Mr. Judson, O Mr. Judson, he was going to write a letter to her parents ele estava indo escrever uma carta para os seus pais, asking for her hand in marriage. pedindo a sua mão em casamento. And we have that letter. E a gente tem It essa carta. exists Ela today. existe. And I would like you, mothers and fathers and grandparents, E eu gostaria que vocês, pais, mães e avós, to listen to this letter a escutar essa carta, as if it were being written to you. como se tivesse sido escrita para você. What would your response be? Qual a sua resposta? Here's the letter from Mr. Judson Aqui está a carta. to Anne, or to Anne's parents. I have now to ask Eu tenho agora que pedir whether you can consent se você pode consentir to part with your daughter para eu partir com a sua filha early next spring, na próxima primavera, to see her no more in this world, para não havê-la mais nesse mundo. whether you can consent to her departure to a heathen land, Se você pode consentir para a sua ida a uma terra de não crentes and her subjection to the hardships and sufferings of a missionary life, e a sua subjeição às dificuldades e sofrimentos da vida missional. whether you can consent Se você pode consentir to her exposure a sua exposição to the dangers of the ocean, aos perigos do oceano, to the fatal influence of the southern climate of India, a influência do clima fatal do sudoeste da Índia, to every kind of want and distress, para todo tipo de necessidade e dificuldade, to degradation, a degradação, insult, insulto, persecution, perseguição and perhaps a violent death. e talvez uma morte violenta. Can you consent to all this Você pode consentir a tudo isso? for the sake of him who left his heavenly home Pelo amor daquele que saiu do seu lar celestial and died for you e morreu por você and for her, e por ela, for the sake of perishing immortal souls, pelo amor de almas que estão perecendo, for the sake of Zion and the glory of God,
pelo amor de Sião e a glória de Deus, can you consent to all this? você consegue consentir a isso? In hope of soon meeting your daughter Na esperança de logo conhecer sua filha, in the world of glory no mundo da glória, with a crown of righteousness, com uma coroa de justiça, brightened by the acclamations of praise, iluminada pela aclamação de honras, which shall resound to her Savior. que come again? That would go to her Savior. Que iria para o seu Salvador, From heathens saved. de não crentes salvos, Through her means, por meio dela, from eternal woe and despair. de desespero eterno. That was very good. This is difficult. So can you consent to this? Então você consegue consentir a isso? Mothers and fathers, Pais e mães, grandparents, avós. if your little one says, I want to go to be a Se missionary, o seu pequeno diz, eu quero ser um missionário, I want to go to where they've never heard before, eu quero ir aonde eles nunca escutaram, where it's dangerous, ou onde é perigoso, where they may get sick, aonde eles podem ficar they doentes, may die, podem morrer, but even if they're healthy, mas mesmo se forem saudáveis, they will not be back for many weddings eles não vão voltar para muitos and casamentos birthdays e aniversários and holidays, e feriados, but it's for the sake of the glory of God mas é pela glória de Deus and the salvation of souls e a salvação de almas that will live forever. que vão viver para sempre. That's a difficult thing, É uma coisa difícil. and I know you understand. So what shall they do? Então, o que deveriam fazer? They must let go. Eles precisam deixar ir. Do you want to know what happened here? Você quer saber o que aconteceu aqui? The parents of Anne Os pais de Anne said, we will not stand in the way. disseram, nós não vamos estar no seu caminho. The decision will be up to Anne. A decisão vai ser de Anne. And she said yes. E ela disse sim. Anne went with Mr. Judson Anne foi com Judson to India para a Índia and then to Myanmar or Burma. e depois Myanmar e Birma. And there she gave her life. E ali ela deu sua vida. She did succumb to the climate. Ela sucumbiu ao clima And she did die on a mission field. e ela morreu no campo missional. Never saw her mother again. Nunca viu seus pais. Never saw her father again. Nunca viu sua mãe e seu pai. But not before the Lord used her. Mas não antes do Senhor usá-la. God used Anne. O Senhor usou Anne. There was a regent, a vice regent, a royal person in that area where they served. Tinha um vice-regente ali na região que eles serviam. They were very fierce in their rule. Eles eram muito opressor no seu domínio. No one could do any kind of work there without their permission. Ninguém poderia trabalhar ali sem a sua permissão. And they found out that these Americans were here. E eles descobriram que tinha esses americanos aqui. And the wife of the vice regent, E a esposa do vice-regente, she became fond of Anne. ela gostou de Anne. She invited Anne to come and talk to her regularly, Chamava Anne para conversar com ela regularmente, which Anne did, que Anne vinha. de fato. until there was a time when Anne did not come. Até que chegou uma época que Anne não vinha mais. And she wondered, why did her friend not come to visit her? E ela se perguntava por que sua amiga não vinha visitar. It was a high offense to not to come before the royal people. Era uma grande ofensa não chegar para visitar a família real. And so the wife of the vice regent, Então a esposa do vice-regente, she got all of her servants, ela pegou todos os seus serventes and they went to visit the Judsons. e eles foram visitar a família And Judson. they came down the way E eles vieram with elephants com elefantes and many people. e muitas pessoas. And Anne and Mr. Judson E Anne e o Mr. Judson were very afraid. estavam com muito medo. What had they done? O que eles fizeram? Why are all these people coming to our Por que home? esse povo está vindo na minha casa? And it was because of the concern of the vice regent's wife. E era pela preocupação da esposa do vice-regente. When she came to visit Anne, Quando ela veio visitar Anne, she said, "Why did you not come to visit me?" ela falou: "Por que você não veio me visitar?" Anne said, "It's because I have lost my child." E Anne disse: "Porque eu perdi o meu They filho." had a young child who had died, Eles tinham uma criança pequena que morreu and she was grieving e ela estava enlutada. and could not bring herself to go visit. Ela não podia se trazer e aí visitar sua amiga. And the Lord used that, E o Senhor usou isso, the connection of one woman to another, a conexão de uma mulher para outra, for the gospel to begin to take root in that area. para o evangelho criar raiz naquela região. The vice regent and his wife did not become Christians, O vice-regente e sua esposa não se tornaram cristãos, but as long as they were ruling, mas enquanto eles governavam, the Judsons could go about their work. os Judsons poderiam And they trabalhar translated the Bible. e traduziram a Bíblia.
And it is still used in Myanmar by some today. e é usado em Mianmar até hoje. And there are friends of ours. So you and I have brothers and sisters in Christ E eles são amigos nossos. Você e eu temos esses irmãos e irmãs em Cristo, in Myanmar no Mianmar, as a result of the ministry of the Judsons there. como resultado do ministério dos Judsons ali. It was a dangerous calling. Foi um chamado perigoso. It included a great sacrifice of not seeing family. Incluía um grande sacrifício de não ver mais a família. But there are souls in heaven Mas existe almas no céu for all of eternity because of this por toda a sacrifice. eternidade por causa desse sacrifício. There are those that will be gathered around the throne of God Tem aqueles que vão estar diante do trono de Deus, from every nation and tribe and tongue, de toda nação, tribo e língua. and they will say, salvation belongs to our God, E eles dirão: a salvação pertence ao Senhor, our God, nosso Deus, yours and theirs, os seus e o dele, because of the gospel that has gone forth. por causa do evangelho que foi levado. And so Jesus, who has compassion for souls, Então Jesus, que tem compaixão pelas almas, calls you and calls me to compassion chama for souls. você e eu a ter compaixão He pelas calls almas. us to our knees, Ele nos chama aos nossos that joelhos. we would pray earnestly for the Lord to take laborers to the harvest, Que a gente poderia orar incessantemente que o Senhor levasse trabalhadores à to send colheita them out. para os levar. This is a great calling. Isso é um grande chamado. So I would ask you to commit to praying for the Lord to send Então, eu laborers out to the Eu harvest. gostaria que você prometesse em orar para que o Senhor mandasse trabalhadores. This is what His Word calls us to, Isso é o que a sua palavra nos ordena. and it calls some of us to go. E chama alguns de nós para ir. That might be you. Pode ser você. If God calls you to go, would you go? Se Deus te chamar aí, você iria? Would you say yes? Você diria sim? Would you say yes? I will go to the ends of the world. Você diria sim, eu irei até os confins da terra? Mothers and fathers, if your child is called to go, would you say yes? Pais e mães, se seu filho fosse chamado, você diria sim? Grandmother, grandfather, Avô, avó, would you support them? você os Would apoiaria? you say this is a good life? Você diria isso é uma vida It's a boa? life worthy of living. É uma vida digna de se viver? Sacrificing for Jesus is a great sacrifice. Sacrificar-se por Jesus é um grande And sacrifício. it's worth all that we can give. E é digno de tudo que a gente pode dar. Let us pray. Vamos orar.